Nessa lição 5, vamos acabar de vez com essa lorota, essa conversa fiada de que a igreja primitiva era comunista ou que o comunismo é bíblico. Está repreendido em nome de Jesus. Aqui você vai aprender que, na verdade, era o amor que movia aqueles cristãos. Olá, estamos juntos. Aqui é Edilson Mazeiro, sou pastor e estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos trabalhando com a revista da CPAD e você deve ter o exemplar aí. Você que me segue, que é professor, que é aluno, que é pastor, que é superintendente de escola dominical. Vamos juntos trabalhando nessa lição maravilhosa que você vai estar lidando com ela no próximo domingo. Meus irmãos, nós estamos aqui para estar trabalhando com a revista da CPAD, Lições Bíblicas, a revista do terceiro trimestre de 2025. Igreja em Jerusalém é o tema da nossa revista. Doutrina, comunhão, fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Está aqui e vamos que vamos, em nome de Jesus. Hoje, o tema da lição de hoje, o título da lição é Uma Igreja Cheia de Amor. E nós temos certeza que você está acompanhando aí junto conosco. O texto áureo é importante sempre estar citando, não sei como é que você trabalha a EBD na sua igreja, mas é sempre importante estar lembrando o tema da revista, o título da lição e ler o texto áureo e a verdade prática. É base para começar uma aula, você meditar, fazer uma reflexão rápida sobre esses assuntos. O texto áureo é sempre um texto bíblico que sintetiza a lição, mas que norteia, melhor dizendo, a lição, e também, muitas das vezes, é um dos versículos do texto da leitura bíblica, como é o caso da lição de hoje. A verdade prática é uma síntese da aula, é uma síntese, é um resumo do resumo. Então é muito importante. O texto áureo é o versículo 32 do capítulo 4, que diz que era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Atos 4, 32. Que bênção, né? Que coisa maravilhosa. Ô igreja abençoada. A verdade prática diz: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Que coisa boa. E essa é a síntese da lição. A unidade da igreja, ela é mantida por causa do amor, através do amor. E sem o amor não existe relacionamento cristão saudável. Que interessante, né? Tranquilo. Então, pessoal, vamos lá. Se isso já está sendo útil para você, se você está gostando do conteúdo, eu te convido a você se inscrever nesse canal. Canal Vamos Frutificar. Aqui a gente não fala apenas da EBD, mas também tem outros assuntos relacionados à vida cristã, à igreja, à vida de crente. E eu quero muito que você me ajude se inscrevendo nesse canal, em nome de Jesus. Se puder também, deixa o joinha aí no vídeo de hoje, para a glória do nome do Senhor. Então vamos lá, pessoal, uma igreja cheia de amor. E lembrando que nós já passamos pelas outras lições, que todas no início do livro de Atos. Você sabe que essa lição vai trabalhar nos 15 primeiros capítulos de Atos. A primeira lição, a igreja que nasceu no Pentecoste, depois a igreja que modelo, depois a igreja fiel à pregação do Evangelho e no domingo passado uma igreja cheia do Espírito Santo. Agora vamos estar falando da igreja cheia de amor. Então vamos lá, a introdução, o escritor José Gonçalves, pastor José Gonçalves, ele traz uma introdução da aula e olha que interessante que ele traz aqui, que o amor não é um mero sentimento humano. É a expressão máxima da graça de Deus, que foi derramada abundantemente no coração daqueles que creem em Jesus. Então, quem é salvo tem que existir esse amor na vida dele. O cristão em si é uma pessoa cheia da graça e cheio do amor de Deus. E sem esse amor, não tem como suportar uns aos outros, não tem como se importar uns com os outros, não tem como você levar o Evangelho, porque nós levamos o Evangelho às pessoas porque nós temos amor pelas almas. Então o amor é o vínculo de tudo, como diz, e a gente vai ver mais para frente o apóstolo Paulo, ele fala que o amor é o elo, né? O amor é a expressão máxima do crente. O amor, ele fala que é o elo da unidade cristã. Que benção, né? Que coisa maravilhosa. É o amor. Então vamos lá. O primeiro, e aí a gente vai fazer o panorama da lição,
trazendo aqui os tópicos e os subtópicos, e depois nós vamos trabalhando assim sucessivamente, explicando cada um dos assuntos, cada um dos tópicos e subtópicos para a nossa reflexão. O primeiro tópico vai falar o amor manifestado na comunhão cristã, e vem com seus subtópicos: o crescimento da igreja cristã, os desafios do crescimento e a vida interior. O segundo tópico é o amor como manifestação da graça, a graça como manifestação do Espírito e a graça como favor imerecido. E ele fecha o terceiro tópico com a manifestação do amor na solidariedade cristã. Vai falar sobre a busca pela equidade, propriedade e compartilhamento, e também fecha a lição falando do exemplo de voluntariedade. E aqui nós vamos entender cada um desses tópicos com muita calma, em nome de Jesus. E aqui eu quero te pedir que você, se puder, compartilhe o vídeo. Compartilha para chegar ao alcance de mais pessoas e a gente ter condições de estar sempre trazendo novidade, elaborando melhor, trazendo mais conteúdo para nós aqui. E se você também quiser aí as imagens, nós vamos estar postando, os slides que a gente vai estar passando. Você pode me chamar no WhatsApp que fica na descrição. Me chama no WhatsApp que eu posso estar compartilhando com você esse material. Esse é o crescimento da igreja cristã. O comentarista ele vai fazer uma análise sobre a questão do crescimento. O crescimento ele é bom, porém o crescimento, ele de certa forma é complicado, é problemático. Então ele vai falar aqui sobre a igreja, que a igreja pequena e a igreja grande têm o mesmo problema. Mas quando o apóstolo, na verdade não o apóstolo, mas o doutor Lucas, né, o evangelista, que também escreveu o livro de Atos, é o escritor de Atos, quando ele cita que uma multidão dos que criam, ele lá no versículo 32 ele fala que a igreja era uma multidão, ele já não calcula mais. Você lembra que tinha cálculos antes, né? Ele vai calcular 120, ele vai calcular, o apóstolo Paulo fala de 500 pessoas que viram Jesus, os 120 estavam no dia de Pentecostes, depois 3.000 almas, ou quase 3.000 almas aceitam Jesus através da vida do apóstolo Pedro, a pregação do evangelho no dia de Pentecostes. Depois vai falar de mais umas 5.000 almas, né? Aí a gente não sabe se é somado às 3.000, ou seja, mais duas, ou se 5.000 a mais, ou seja, já daria 8.000, a gente não sabe. Só sabe o seguinte, que chega um momento que vira incontável, não dá mais para contar. E aí chama de multidão, porque não tem mais como calcular. E aí vem os problemas, né? Vem os problemas, assim como vem mais recursos, mais pessoas para ajudar, né? O crescimento ele traz, ele te dá a possibilidade, né? Quando a igreja é muito pequena, às vezes sobrecarrega um ou outro, né? Mas uma igreja grande tem os seus problemas também, e na verdade os problemas se potencializam. Essa que é a grande verdade, é que o escritor, ou melhor, o comentarista, ele vai deixar bem claro para a gente que, olha, assim como a igreja grande ou pequena também, enfrenta seus problemas e desafios. Contudo, os desafios de um grande número de pessoas são maiores em proporção, né? Porque os problemas são mais complexos e mais desafiadores. Ou seja, quando a igreja tomou uma proporção, como ele fala, né, aqui no segundo subtópico, que é o desafio do crescimento, o crescimento de escala geométrica, que eu já entro no segundo subtópico, ele fala que foi se multiplicando, né? Uma coisa é você crescer em escala aritmética, né, que a gente estuda na matemática, que é somando. Outra coisa é multiplicando. Então fica uma coisa muito difícil de organizar, porque você tem que ter mecanismos para organizar e é muito complicado. Mas é bom e é preciso que aumente. É preciso, é fundamental que o número aumente. Então, mas aí requer o quê? Aqui que vem a explicação dele, requer que tenha o exercício do amor, que ele seja muito bem utilizado para que haja, né, o entendimento, para que tudo corra bem. O amor é o elo aí da perfeição, e o amor é que vai fazer com que tudo aconteça. A expressão era um coração e a alma mostra que a igreja, em essência, revela sua união interna. Então, na verdade, quando diz que era é porque tinha uma unidade, tinha um pensamento em comum, tinha um objetivo em comum. E muitas das vezes é isso. Nós sempre sabemos que sempre vai ter diferenças, pessoas que pensam diferentes, pessoas que são diferentes umas das outras.
Mas quando nós temos um objetivo em comum, fica mais fácil e a gente consegue superar isso quando o objetivo em comum é maior do que vamos dizer assim, dos objetivos que nos separam, né? Aquela frase muito bonita, o que nos une é maior do que o que nos separa. Então, a gente fecha aqui o primeiro tópico falando sobre a única possibilidade de você suprir as necessidades e conseguir caminhar junto de uma comunidade tão diferente, tão complexa e tão complicada, e enfim, a gente vai ver aqui da questão de classe social diferente, de etnia diferente, possivelmente, de classe, cor de pele, enfim, idades diferentes, exercendo o amor, porque é tudo voluntário, né? Você pega uma empresa, por exemplo, e uma empresa com milhares de funcionários, e todos trabalham junto para o crescimento, e tá tudo bem, e ninguém arruma problema com ninguém, entre aspas, né? Que tem sempre, mas a coisa acontece. Por quê? Porque ali a pessoa depende do salário, a pessoa depende daquilo ali para viver, para receber, para comprar suas coisas, para sustento da sua família. Então ela atura tudo, ela suporta, ela aceita palavras, né? Ela aceita conversa fiada, ela aceita piadinhas, ela aceita, enfim, ela aceita. Por quê? Porque ela depende daquilo ali. Na igreja não, pessoal. A igreja é voluntário. Ninguém é obrigado a ir na igreja. A pessoa vai quando quer, vai se quiser. Ela vai se ela puder ir. Então, assim, ela não depende daquilo ali necessariamente como uma questão de vida aqui na Terra, né? De vida cotidiana. Ela não depende daquilo ali. Ela indo ou não, a igreja não vai pagar as contas dela, a igreja não vai resolver os problemas pessoais dela, a igreja não vai, enfim, ela pode ir ou pode não ir. Então, como que acontece essa coisa maravilhosa de todos irem para a igreja, congregarem, participarem de trabalhos, participarem de eventos, ter alguns contratempos, alguns constrangimentos, mas continuar participando desse momento, dessa vida, dessa comunhão? É só o exercício do amor. É só com amor, e é assim que funciona. Então eu te convido e eu te oriento aos irmãos, professores que estão assistindo essa live, na verdade esse vídeo, essa pré-aula, essa ajuda aqui, esse subsídio, para estar compartilhando isso com os seus alunos, que de fato é um objetivo do comentarista aqui, focar que só o amor pode fazer com que nós venhamos, entre aspas, aturarmos uns aos outros, tá ok? Então, se você puder, eu quero te fazer mais um pedido para que você venha compartilhar a live, mas também comentar, deixar aí o seu comentário naquilo que você mais chamou a atenção, aquilo que você também propõe para o nosso canal, aquilo que a dúvida que você pode ter, tá? Então, nos ajuda aí. Já te pedi para se inscrever, já te pedi para dar um like, já te pedi para compartilhar, e agora eu peço para você comentar, tá ok? Cada tópico um pedido, cada pedido uma ajuda, e vamos junto crescendo para a glória do Senhor. Pessoal, vamos lá. O segundo tópico, a gente vai correr um pouco, diz que o amor como manifestação da graça. E aí o primeiro subtópico e o segundo, são dois apenas, fala a graça como manifestação do Espírito e a graça como favor imerecido. A gente sabe que graça significa de fato, literalmente, favor imerecido. Então, ele vai falar sobre a manifestação, graça como manifestação do Espírito. Melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Então, Jesus ensina que para ser perdoado, a gente precisa perdoar. Ele vai focar isso aqui, a gente lembra que lá quando Jesus está ensinando a orar, ele ensina sobre perdão, ele ensina sobre como ofertar, como ser generoso com as ofertas e tudo mais. E ele também, o mosquito aqui foi, ele também nos ensina a perdoar, a trabalhar com o perdão. E ele ainda diz assim, olha, se vós perdoardes as ofensas, né? Se vos perdoardes que as pessoas te ofenderam, vosso Pai vos perdoará. Vai Mateus 6, tá? E aí ele aperta e diz assim, mas se não perdoardes vos aos outros, vosso Pai não vos perdoará também a vós. Então é muito sério, a responsabilidade é muito grande. Então nós devemos perdoar e exercer a manifestação do amor. Ela atua, e fundamental isso aqui, porque sempre tem alguém ferindo um ao outro, né, irmão? A gente junto,
A gente sabe que a gente às vezes fala alguma coisa que não deve, às vezes é um comportamento inadequado, e só a graça de Deus mesmo para nos ajudar, né, a nossa caminhada cristã. Havia em todos abundante de graça. O que ele está querendo dizer aqui? Que não apenas os apóstolos, tá? Às vezes a pessoa tem essa preocupação, acha que o pastor, que o líder, ou que o presbítero, ou que, enfim, tem isso, tem aquilo. Não, pessoal, não tem diferença. O amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, os dons têm que estar em toda a igreja. E diz a palavra que as coisas aconteciam porque todos eles estavam juntos, unidos na graça e no amor. Para fechar, eu vou correr por conta do tempo, manifestação do amor na solidariedade cristã. Aí ele vai falar sobre o conceito de equidade, que é diferente de igualdade. Ele faz um paralelo aqui, porque, como já falei lá atrás, havia ali distinções. Por exemplo, uns ganhavam muito, outros ganhavam pouco, outros não ganhavam nada. Então, a questão da equidade, ela é olhar o foco daquilo que realmente precisa ser mexido. Por exemplo, obviamente que acredito que ninguém é contra a questão da visão de, por exemplo, é uma coisa que está rolando aí no Congresso, enfim, a questão sobre um reajuste na questão do imposto de renda, ou seja, fazendo com que os mais ricos acabem pagando mais e os mais pobres pagando menos, e aqueles que ganham menos ainda, né, que hoje, se eu não me engano, a faixa dos 5 mil, eles estão querendo isentar do imposto de renda. Olha, eu sei que cada um tem uma visão política, eu não quero entrar aqui, mas se você pensar friamente, isso é uma lei que é boa, de certa forma é boa, por mais que está aumentando impostos, mas ela está fazendo o quê? Uma equidade, ela está trabalhando na questão da equidade, por quê? Quem ganha mais, paga mais. Eu não quero entrar no debate aqui, tá, pessoal, mas eu só quero falar do conceito dessa lei, o conceito, tá? Se eles estão querendo mais imposto para roubar, para corrupção, eu não sei, eu só estou falando aqui do conceito da lei, tá? O conceito é fazer com que quem ganha mais, pague mais, quem ganha menos, pague menos, quem ganha menos ainda, não pague nada. Talvez a maioria aqui, se não todos, não ganhe esse valor, né? Acima dos 5 mil, ainda tem uma questão aí até os 7 mil, enfim. Então você vê que há uma equidade nessa lei, na ideia da lei, porque faz com que quem ganha mais, pague mais, quem ganha menos, pague menos, quem ganha pouco, não pague nada. Então faz sentido a lei, e é interessante a gente ter cuidado quando vai criticar certas coisas, porque às vezes a gente está dando tiro no próprio pé. Mas, e aí ele vai falar sobre isso, que a questão da ideia do compartilhamento. E aqui ele fecha na questão do exemplo de voluntariedade, ou seja, o que quer dizer o compartilhamento? O compartilhamento e a voluntariedade, que está dentro do mesmo conceito, é que se você tem, você compartilha. Se você pode, você faz. Se você sabe, você ajuda. Entende? Se você tem condições de fazer, de ir, faça. Porque sempre tem alguém precisando. Por exemplo, esse canal aqui, o Senhor colocou no meu coração o desejo de fazer esse canal para poder ajudar as pessoas, para poder levar a palavra às pessoas. Essa é a ideia, esse é o objetivo. Esse é o objetivo, é levar a palavra de Deus às pessoas, sabe? E eu posso estar contando um testemunho aqui um dia sobre esse canal, sobre a ideia de trazer, não esse canal especificamente, mas de trazer conteúdos na internet. É a ideia que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza de que já tem sido bênção na vida de algumas pessoas. Inclusive, se você tem alguma experiência aí, coloca nos comentários aí e nos ajuda. E se por acaso você chegou até aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito nesse canal, pessoal, me ajuda aí. Poxa, me ajuda aí. Se inscreva, por favor. Se inscreva, e aí eu vou te pedir todos os conceitos agora, os 4 pedidos, né? Se inscreva, curta, comenta e compartilha esse vídeo para mais pessoas. Para fechar, pessoal, a conclusão é importante a gente ler, né? A conclusão vimos que o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Então eu vejo muitas pessoas criticar por que existe
pobre. Se Deus é bom mesmo, Deus podia acabar com a pobreza. Se Deus é bom, podia acabar com a fome. Os ateus falam muito isso, né? Se Deus existe, tinha que acabar com a fome na África, acabar com a corrupção, acabar com a violência. Mas não é bem assim. A igreja está aí. Já lá no início da igreja já tinha pobre. No ministério de Jesus tinha pobre, tinha aleijado, tinha doente, e ele não curou todos. Você vê que continuou gente ainda com problemas físicos e ainda para ser curado. E aí você vê que, por exemplo, o próprio paralítico, né, da porta chamada Formosa. Então, não se explica nada disso. A igreja sempre vai ter pobres. Jesus disse isso: os pobres sempre terei entre vós. Então, nada disso justifica que venhamos ter um coração cheio de amor da graça de Deus, em nome de Jesus.